Fala, meus amigos, bem-vindo ao canal Renato Barroso. Estamos aqui em mais uma aula 2 do Estatuto da PSERGE. Estamos aqui num estúdio improvisado para ajudar você que está em quarentena, confinado aí, a se preparar ainda mais para o concurso da PSERGE. A aula de hoje, nesse bloco, falarei aqui sobre o Código de Ética Policial. Você já leu o Código de Ética Policial? Já deu uma folheada aí na importância do Código de Ética Policial para os concursos, para a nossa vida do dia a dia, né, nos plantões, nos expedientes, trabalhando, a importância de conhecer o CEP, Código de Ética Policial, e, obviamente, para você chegar à prova e matar ali. Por exemplo, se ele te perguntar assim, candidato, qual é a transgressão disciplinar quando há a violação do Código de Ética Policial? Falaremos aqui hoje se é uma transgressão leve, se é uma transgressão média ou se é grave. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos sem perder tempo. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, dá seu like, compartilhe nas redes sociais para ajudar a gente aí a gravar as aulas e ajudar aquela galera que está confinada nesse momento aí, né, muito delicado pelo qual atravessa o país, mas nós somos brasileiros, estamos aqui confiantes por dias melhores e sabemos aí que em breve a gente vai voltar a se encontrar presencialmente nessa sala de aula e voltar a estudar bem forte para concurso. Por enquanto, vamos aqui aproveitando a internet para poder interagir. Dúvidas, deixe o seu comentário aí que eu vou responder todas elas aí se você, né, postar e aí compartilhar também com as nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E aí a gente vai aproveitar esse momento, tá? Eu vou gravar, já gravei uma aula. Se você não assistiu, vai assistir a aula 1, que é a introdução aí ao ingresso na PSERGE. E aqui é a aula 2 sobre o Código de Ética Policial. Vamos lá, primeiro slide. Vai colocar na sua telinha aí o slide para você que se quiser acessar o material, me manda um e-mail, renatobarrosorj@. O policial manterá a observância tanto mais rigorosa quanto mais elevado for o grau hierárquico dos seguintes preceitos de ética. Então, é um recado para todos nós policiais civis. Primeiro, servir a sociedade como obrigação fundamental. Então, a nossa função é servir a sociedade. Por exemplo, estamos em quarentena, mas a PSERGE está ali 24 horas atendendo. Meu plantão é agora na quinta-feira, 24 horas, estarei lá, 24 horas trabalhando, atendendo a sociedade como obrigação fundamental. Nem precisava a lei nos ensinar que atender a sociedade é uma obrigação fundamental do policial civil. Então é importante ter essa noção. Proteger vidas e bens, olha a preocupação do nosso Código de Ética, proteger as vidas. Por isso que a gente investiga homicídio, lesões corporais, ameaça, violação de domicílio, crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. É a nossa missão. E os bens também são aí protegidos pelos policiais civis. Crimes de furto, crimes de dano, crimes de extorsão, estelionato, roubo, dentre outros. Então é preceito do Código de Ética proteger vidas e proteger os bens, tá? Defender o inocente e o fraco contra o engano e a opressão, pessoas vítimas do engano, de fraudes, da opressão alheia, nos procura para a gente registrar uma ocorrência, se houver tipicidade, e a gente aí investigar, reprimir essa agressão às pessoas, normalmente pessoas carentes de informação, normalmente pessoas vítimas de crimes. Inciso 4, preservar a ordem repelindo a violência. Então, preservar a ordem, isso é uma competência constitucional. Se você abrir o artigo 144 da Constituição, lá diz que preservar a ordem pública, manter a paz social, a incolumidade das pessoas do patrimônio, é a incumbência dos órgãos policiais. Está lá, cabe à Polícia Militar preservar a ordem pública, ali fazer um policiamento ostensivo. Cabe à Polícia Civil as funções de polícia judiciária, exceto as da União, trabalhar com investigação, apurar infrações penais, exceto as militares.
Cabe à PRF, a Polícia Rodoviária Federal, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, a ideia do Código de Ética é essa. Olha só, policial civil, você tem que repelir a violência. É um mandamento do Código de Ética, preservar a ordem, respeitar os direitos e garantias individuais. É importante você pegar esse inciso 5º e colocar assim no seu resumo aí, ó, ver artigo 5º da Constituição, para você associar esse estudo com o artigo 5º no que tange a dizer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quando a lei diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Há exceções? Há exceções. Que telefone das pessoas é inviolável, é uma regra geral que comporta exceções. Que nenhum preso será mantido de forma incomunicável. Prender alguém tem que comunicar ao juiz, comunicar à família, ao advogado dele. Preservar a sua integridade física e moral. Que preso tem direito ali de identificar os responsáveis por sua prisão, pelo seu interrogatório policial. Então, combinar o Código de Ética Policial com o artigo 5º é fundamental para você entender qual o recado que o nosso Estatuto está dando para todos nós policiais, para você que está me assistindo aí, futuro policial civil do Rio de Janeiro, para você ter essa noção, fazer um estudo do Código de Ética para a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Lá no artigo 10, próximo slide, a gente vai verificar que tem o inciso 6º. Quer dizer, jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso. Então, se você não pode revelar esse temor, né, essa tibieza ante o perigo e o abuso. Se você presenciar um abuso de poder, você deve prender a pessoa em flagrante delito. Tá? O artigo do Código Penal Brasileiro, se não estiver enganado, acho que é o 301 do CPP, lá diz pra gente que a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, você, né, tem que aí sempre, né, prender, obviamente se você puder, porque às vezes a situação não é favorável. Há 10 criminosos, você está sozinho. A lei não quer que você vá lá e prenda os 10 criminosos, até porque você vai sofrer prejuízo, podendo até morrer. Então a lei quer o que? A razoabilidade, a proporcionalidade. Você podendo, né, é o poder-dever, ou dever-poder, isto é, eu estou vendo a situação errada, o flagrante delito, eu posso dar para prender, vamos prender a pessoa para cessar uma injusta agressão a bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, tá bom? Inciso 7º, exercer a função policial com probidade, com discrição, com moderação, fazendo observar as leis com lhaneza, com clareza, ou seja, ser honesto, ser probo, ser fiel à lei. É isso que se espera não só dos policiais civis, mas de todos os servidores públicos aí, porque todos os servidores têm o seu código de ética. Você que vai fazer agora o concurso para o Tribunal de Justiça, lá eles vão cobrar o código de ética também. Lá eles vão cobrar a lei de improbidade administrativa. É importante nesse inciso você, candidato, fazer uma remissão assim, ó, ver Lei 8429 de 92, para você já estudar o Código de Ética com a Lei de Improbidade Administrativa. Uma lei pequena, com 25 artigos, você já mata essa lei de improbidade, lendo aí juntamente com o Código de Ética Policial. Inciso 8º, não permitir que sentimentos ou animosidades pessoais possam influir em suas decisões. Você, policial civil, futuro policial, futuro aí agente público, você é norteado pelo princípio da impessoalidade. E a impessoalidade exige de todos nós, servidores, uma conduta igualitária, uma conduta pautada pela imparcialidade, uma conduta na qual você vai ter que tomar atitudes sem olhar o seu sentimento, fazer aquilo que a lei está determinando, não ser pessoal. É uma atividade, às vezes, difícil,
Por exemplo, você ter que interrogar o estuprador, ter que interrogar o homicida, ter que interrogar um roubador, e você, por exemplo, já passou por circunstâncias semelhantes, e aí você tem que interrogar um roubador, você já foi roubado. Então, a lei quer, o grande professor, desembargador Paulo Rangel, diz pra gente que é difícil, né, a imparcialidade, é difícil para um julgador julgar um criminoso, julgar ali um assaltante, ele já tendo sido assaltado, é um dos princípios mais difíceis, um dos postulados mais complexos, mas que deve ser observado, não só pelo juiz, mas pelos policiais, pelos agentes públicos, grosso modo falando. É isso que se exige aí de um policial civil que está ali para poder fazer cumprir a lei, entregar para o titular da ação penal pública, que é o Ministério Público, elementos mínimos para o promotor de justiça, se houver a justa causa, deflagrar uma ação penal contra um suposto autor do fato, que vai fazer ali a sua defesa em juízo, uma vez que o nosso sistema é um sistema acusatório, tá bom? Seguindo aí, inciso 9, ser inflexível, porém justo no trato com os delinquentes. Ser inflexível, mas ser justo. Preso é preso. Ele cometeu um crime, você não tem nada a ver com o crime dele. Aí ele roubou, carceragem, faz o auto de prisão em flagrante se for o caso. Quer depor, quer falar, vai colher o depoimento dele, vai aplicar a lei, vai dar os direitos para aquele preso, para ele ali ter a própria ciência dos seus direitos fundamentais. Quer dar um telefonema, tá passando mal, chama ali o atendimento médico para ele, ou seja, vamos ser justos, né, com os delinquentes, ser inflexível, porque preso tem seus direitos, mas ele está com a sua liberdade restrita pelo Estado naquele momento. Inciso 10, respeitar a dignidade da pessoa humana, coloca aí, ver artigo 1º da nossa Constituição, inciso 3º, é o fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Está lá que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, ou seja, aqueles direitos inerentes ao ser humano. A gente sabe que numa ótica constitucional, pós-88, o ser humano passa a ser o centro das atividades do Estado. Quando isso acontece, você não olha mais para a propriedade como prioridade do Estado. Você olha para o ser humano e traz várias características importantes na Constituição. Que o ser humano, ali a pessoa, não pode ser banida, ali não vai admitir penas cruéis, penas de trabalhos forçados e por aí vai. Então é importante você colocar aí assim, ver artigo 1º, inciso 3º e também artigo 5º da Constituição, inciso 47, que proíbe as penas, por exemplo, de morte, salvo em caso de guerra declarada. Próximo slide do dia, inciso 11, preservar a confiança e o apreço de seus concidadãos pelo exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular. Então isso aqui é importante, grifa aí, confiança dos seus concidadãos e uma conduta ilibada, né, na sociedade, isso é importante também, irrepreensível. 12, cultuar o aprimoramento técnico profissional, tá sempre, você que gosta de armas, vai entrar na Polícia Civil, tá sempre no estande fazendo aula de tiro, saque rápido, né, desmontar a arma, limpar a arma, tá sempre em atividade para você aprimorar o seu dia a dia como policial, não ser aquele policial preguiçoso, que pega a sua arma, bota em cima do armário, aí pega depois de 3 dias, aí fica 2, 3 anos sem dar um tiro, sem limpar a arma, fica naquela rotina e quando vai precisar, não vai ter ali a habilidade para poder usar aquela arma de fogo e pode ter prejuízo. Então a lei está falando, olha só, servidor, policial, sempre fique se aprimorando, fazendo cursos de operações táticas, cursos de busca,
cursos que venham envolver atividade policial, porque isso é fundamental para a sua sobrevivência, né? Aqui no Rio de Janeiro, você ter uma atividade ativa, você ter uma função ativa na Polícia Civil, não só indo lá trabalhar, mas tendo uma atividade extra no que tange a preparar, a se aprimorar. Essa é a ideia que o artigo quer passar para a gente. Inciso 13, amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da ética do serviço policial. Verdade. A gente trabalha com a verdade porque é um fundamento da nossa atividade. Inciso 14, obedecer às ordens superiores, exceto, grifa aí, quando manifestamente legais. Então é muito comum nós, agentes, eu sou oficial de cartório, delegado de polícia, nos dar ordens, tá? E as ordens devem ser cumpridas. Agora tem que ter esse cuidado. Ordens manifestamente, aquela aparência de ilegalidade, não devem ser cumpridas, porque se cumpridas, respondem o autor da ordem e o executor da ordem também, tá? Não abandonar o posto em que deva ser substituído sem a chegada do seu substituto. Isso aí é fato. Você sai do plantão 8 horas da manhã, seu colega não chegou. Eu tenho que ir embora. Você abandona a delegacia e vai embora. Não pode, tá? Não pode. Ou seja, violar o Código de Ética Policial é uma transgressão disciplinar grave. Então você não pode abandonar o posto antes da chegada do seu substituto, né? Isso aí é fato que, se acontecer, vai gerar transtornos disciplinares. Próximo slide, vamos ter aqui o inciso 16, respeitar e fazer respeitar a hierarquia do serviço policial. Hierarquia é a organização do serviço policial, a sua estrutura. 17, prestar auxílio ainda que não esteja em hora de serviço. 1. A fim de prevenir ou reprimir a perturbação da ordem pública. 2. Quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial, encaminhando a autoridade competente, quando insuficientes, as providências de sua alçada. É aqui que os policiais defendem a ideia de policial 24 horas por dia, porque é dever do policial civil prestar auxílio ainda que fora de serviço. Você que fez a prova lá de Vitória da Polícia Civil do Espírito Santo, caiu uma questão interessante na prova, que dizia que um policial civil estava dentro do ônibus e uma pessoa com obesidade mórbida não conseguia atravessar ali a roleta de um ônibus. Não conseguia passar pela roleta e pediu ao motorista para abrir a porta de trás para ela dar a volta. E aí o motorista disse assim: negativo, não vou abrir a porta de trás. E aí perguntava qual é que deveria ser a atitude daquele policial civil que estava dentro daquele ônibus. Se você observar o Estatuto de Vitória e a maioria dos estatutos dos policiais civis no nosso país, tem a mesma roupagem, muda uma coisa ou outra. Na maioria dos casos, o Código de Ética é Ctrl+C, Ctrl+V. As transgressões copia e cola de um estado para o outro. E aí você vai perceber que a mesma redação que tem no nosso estado aqui do Rio de Janeiro, tem em Vitória, que é dever daquele policial civil prestar auxílio àquela pessoa que está ali portadora de obesidade mórbida, ainda que esteja fora da delegacia, ainda que esteja fora de serviço, beleza? E aqui o que você vai fazer daqui a pouquinho, quando você passar no seu concurso, você vai passar nesse concurso, Deus vai te abençoar, esforça-te, tenha de bom ânimo, que Deus vai te abençoar nesse concurso. Você passou nessa prova da PSERG, olha o que você vai ter que fazer na sua primeira anotação. Olha que legal, artigo 11, ó. O policial se apresentar ao seu chefe em sua primeira anotação, prestará o compromisso seguinte. Repete comigo na sua casa aí para dar sorte, né? Para fortalecer, é uma energia positiva, ó. Prometo observar e fazer observar, rigorosa obediência às leis, desempenhar as minhas funções com desprendimento e probidade, considerando inerentes à minha pessoa, a reputação e honorabilidade do órgão policial a que agora passo a servir. Então é um compromisso
que você vai fazer para o delegado de polícia quando você estiver na sua primeira lotação. Você vai fazer essa promessa e você vai cumprir. Já estou na Polícia Civil desde 2009 e aí estou lá praticamente há 10 anos trabalhando, graças a Deus, nunca tive uma sindicância, um processo disciplinar, uma conduta ilibada, né, numa instituição que está aí todos os dias combatendo a criminalidade em defesa de quem precisar. Espero aí encontrá-los na Academia de Polícia, estarei lá uma instrução para vocês de Sistema de Controle Operacional, SCO, e juntos aí chegaremos lá, tá bom? Fechamos mais esse bloco aqui sobre o Código de Ética Policial. No próximo bloco eu vou trabalhar aqui com as transgressões disciplinares para a gente poder avançar, tá? Curta aí, tá, o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo bloco, galera.